E aí, curiosos? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, pois se você não deixar o seu like, o YouTube entende que você não quer mais ver os vídeos e não te enviará mais as notificações de todas as vezes que foi lançado um vídeo novo. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Imagine que o maluquinho da sua cidade ou do seu bairro, prédio, enfim, anuncia pra todo mundo que mantém contato direto com seres extraterrestres e que este pessoal avisou que pretende fazer uma visitinha aqui na Terra. O que você pensaria dessa história toda? Dificilmente você esperaria ansiosamente que uma nave alienígena aparecesse de verdade, né? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o efeito Casimiro de Abreu. Há exatos 38 anos, em 8 de março de 1980, o Brasil e o mundo pararam para acompanhar uma recepção de alienígenas em Casimiro de Abreu. Localizada no interior do Rio de Janeiro, a cidade recebeu uma multidão de curiosos para assistirem à chegada de extraterrestres vindo de Júpiter. Juntamente com o primeiro contato, os jupiterianos trariam de volta 4 pessoas que haviam sido abduzidas anos antes. Não, este não é um vídeo ficcional, tampouco um conto de jornal editorial. Esse caso ocorreu mesmo, numa época em que grande parte dos estudos na área de ufologia tinha uma crença em que os seres extraterrestres vinham de planetas próximos, em uma época que ainda os primeiros estudos sobre os nossos vizinhos eram conhecidos por poucos, enquanto a maioria da população estava mergulhada em crendices e superstições. No final da década de 70 e no começo da década de 80, pouco sabíamos sobre o espaço e outros planetas. A conquista do homem na Lua ainda era um feito imaginativo nas décadas que antecederam a corrida espacial. Apenas a ficção científica explicava os mistérios do espaço exterior. Lembre-se que estamos falando dos anos 80, aquele que seus pais e avós falam que foi a melhor época da vida deles. Por mais absurdo que pareça, a história realmente aconteceu, se tornando até mesmo um documentário. A curiosa história da chegada de discos voadores à cidade foi anunciada ao mundo por Edilson Barbosa, mais conhecido como Mensageiro de Júpiter. A notícia que mais parecia um enredo de um filme de ficção científica tinha data e hora marcada para o pouso dos discos voadores e atraiu milhares de pessoas para a pacata cidade, que ficaria conhecida pelo caso. Os jupiterianos chegariam a Casimiro de Abreu no dia 8 de março, pontualmente às 5h20 da manhã, em uma fazenda chamada Nossa Senhora da Conceição. Além de visitar a Terra, os alienígenas trariam de volta 4 seres humanos que haviam sido abduzidos nos anos antes. Por incrível que pareça, muita gente acreditou que a visita realmente aconteceria e, além de atrair um público de milhares de pessoas, o evento inclusive ganhou repercussão internacional. Aliás, segundo o emissário de Júpiter, o pouso era de importância mundial e cósmica. Além da presença de membros da imprensa de vários países, ufólogos, cientistas ambulantes, curiosos em geral e até mesmo de pesquisadores da NASA, todos os órgãos públicos de Casimiro de Abreu foram mobilizados para recepcionar os alienígenas. Até uma equipe da Defesa Civil do Estado foi enviada para garantir a ordem. O hospital local ficou em prontidão para casos de possíveis emergências e, inclusive, um orelhão foi instalado próximo à pista de pouso. Também circulou entre os espectadores uma espécie de 10 mandamentos dos extraterrestres, que trazia uma série de instruções que deveriam ser seguidas durante o evento. Sim, até a Globo, que naquela época, em uma das principais emissoras do Brasil, fez a cobertura do século. A chegada deles gerou uma enorme expectativa, que atraiu a imprensa brasileira e internacional. A comoção mundial foi tão grande que a NASA, sim, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, enviou pesquisadores à região para acompanhar a recepção dos jupiterianos. Ao todo, mais de 10.000 curiosos foram para a cidade no dia 8 de março de 1980. Quase metade da população local, que era aproximadamente 20.000 habitantes. Como se sabe, os jupiterianos nunca pousaram na cidade e frustraram uma multidão que aguardava ansiosamente pelos discos voadores. As milhares de pessoas que madrugaram no local começaram a vaiar Edilson Barbosa, conhecido como o porta-voz dos extraterrestres, e na sequência se iniciou um tumulto que obrigou o Mensageiro de Júpiter a sair escoltado pela polícia militar. Apesar dessa gafe sideral, o emissário dos alienígenas tinha uma explicação para a ausência, alegando que o disco voador não desceu porque havia pessoas demais na área do pouso. Edilson Barbosa faleceu alguns meses mais tarde, depois de anunciar que os jupiterianos apresentariam uma nova prova de sua aproximação, desta vez fazendo uma visita à cidade vizinha, chamada Rio Bonito. E parece que várias luzes bizarras realmente foram avistadas na região. O sucesso do Mensageiro de Júpiter foi tão grande que o caso ganhou um documentário contando a curiosa história.
chamado de Efeito Casimiro. O curta-metragem, dirigido por Clarice Sabile, ganhou prêmios nacionais e internacionais. O documentário foi lançado em 2013 em Nova York, nos Estados Unidos. Hoje em dia, ouvir e ler histórias assim, para alguns se perguntam o que levou a população de Casimiro Abreu a ser levada por essa história de ficção. Como vivemos em uma época onde as rápidas trocas de informações e a checagem delas acontecem, indagamos o porquê tal cidade caiu nessa lorota. Mas e você? Já conhecia essa história? Deixe a sua opinião pra gente nos comentários e vamos bater um papo sobre este assunto. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!